boa noite a todos. Nós vamos falar no microfone, para essa plateia imensa aqui, porque está sendo gravado e porque tem gente na web, né? Então, eu agradeço a vinda aqui dos professores que estão aqui. Nós temos professores da Letras, né? Valesca, Simone, Moacir, Clara, professor do IESEF, Paulo, e o professor da Física, né? Que está aqui também prestigiando. E as nossas alunas, né, dos dois cursos e as bolsistas. Então, muito obrigada por terem vindo. A professora Camila, ela trabalha na... Bom, essa é uma ação do Inglês Sem Fronteiras, né? O meu nome é Kátia e eu sou coordenadora do Inglês Sem Fronteiras, né? Essa é uma ação do Inglês Sem Fronteiras, juntamente com o mestrado profissional do ensino de línguas, né? Que a Valesca é coordenadora, a professora Valesca é coordenadora. E a professora Camila, ela trabalha também em conjunto com a SEAD, desculpa, né? Porque a professora Camila trabalha na Letras EAD, no campus Jaguarão, né? Então, ela está aqui nos prestigiando com essa palestra sobre autoaprendizado em inglês, né? Como é que a gente usa a web de modo significativo para a gente conseguir, né, dar aquele pulo no inglês que a gente tanto almeja, né, tanto na vida pessoal da gente, nas habilidades linguísticas, assim, oralmente, para escrever e para fazer o teste de TOEFL, né, que é o mais difícil de todos, né. Então, professora Camila, muito obrigada. Vou deixar a palavra com a professora Camila. No final, a gente vai abrir para as perguntas, tá? E agora tudo com a Camila. Obrigada. Bom, pessoal, então, primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui, né, na Unipampa, em Bagé, mas que é casa também, porque nós somos, né, todos um, digamos assim. E é um prazer, eu agradeço imensamente o convite, né, estar compartilhando um pouquinho aí de como, então, a gente pode potencializar o nosso aprendizado, que às vezes parece tão impossível aprender uma segunda língua, né, mas tem muita coisa ao nosso redor, que eu vou falar hoje das tecnologias, que pode sim nos auxiliar. E falar também da questão da autoaprendizagem, né? Eu também, né, dou o meu olá às pessoas que estão virtualmente me acompanhando, e que no final, então, eu vou estar aberta a perguntas, enfim, reflexões e questionamentos, né, que a gente tem a ter. Bom, o título da minha palestra, então, se chama Autoaprendizagem de Inglês via Web, Preparação para Testes de Proficiência, e eu faço ainda um subtítulo, né, que diz o seguinte: utilizando o uso de ferramentas online no ensino e aprendizagem de línguas. Muitas vezes, quando a gente, né, está se preparando para um teste de proficiência, fica um foco muito grande naquela aula ali presencial com o professor. Sabemos que tem uma English Online, que é o curso, né, disponibilizado para então que se potencialize essa aprendizagem. O que eu quero falar hoje um pouquinho é um toque do que as tecnologias, do que a gente tem fora esse ambiente mais presencial, né, e que também ajuda e muito a fazer, né, o TOEFL e outras provas, enfim, né, a potencializar, no caso, o inglês, o aprendizado de inglês. E vou falar um pouquinho dessa questão da autoaprendizagem, porque aprender uma segunda língua, né, seja qual for, é um processo muito complexo. A pessoa tem que ser muito paciente, não achar que é impossível, porque não é. Saber que cada um aprende num ritmo diferente, mas que sim é possível. E aí eu vou falar um pouquinho também de como, né, dar conta desse processo de autoaprendizagem por meio da web, né, como se organizar e aprender inglês por meio da web. Bom, então eu começo aqui, né, com algumas reflexões para todos, né? Refletir sobre o uso, né, das tecnologias no dia a dia. A primeira questão que eu faço é: de que forma que você acordou hoje? Né? Como é que vocês acordaram? Provavelmente com o barulho de um celular despertando. Não sei se alguém ainda tem aqueles mini, né, despertador, acontece, né? Mas provavelmente alguma ferramenta, né, despertou vocês. Sozinhos provavelmente não fizeram isso. Então, utilizou alguma ferramenta tecnológica? Provavelmente o celular, né? Seu leite estava na geladeira, porque eu estou usando a geladeira como uma ferramenta, né? Vai lá, gelar o leite. Já leu as notícias e
chegou o seu e-mail? Ainda não? Às vezes é difícil, né? Pessoas às vezes se acordam direto, chegar notícias, ver e-mail. Já chegou o seu Facebook? Provavelmente sim. Né? Em alguns casos não, né? E como ficou sabendo da palestra que você está assistindo hoje? Então, assim, muitas das respostas, né, dessas questões aqui vão estar ligadas à questão de tecnologias, à questão de eu estar, digamos, online e offline ao mesmo tempo, né? Essa questão de tempo, de espaço, né? A palestra provavelmente vocês ficaram sabendo, né, via online, enfim. Eu queria trazer essa reflexão para que a gente veja a importância dessas tecnologias, né, no nosso dia a dia. Bom, e aí a questão, né? Como não refletir sobre o uso das ferramentas tecnológicas na nossa vida? Aqui eu não chego na aprendizagem ainda, na nossa vida mesmo, né? Bom, então assim, cada vez mais o uso das tecnologias de informação e comunicação tem beneficiado os processos de ensino e aprendizagem. Isso é verdade, né? Na verdade isso é comprovado, depois eu vou mostrar aqui algumas notícias para vocês, e é como eu coloco aqui em vermelho, né? Não é uma questão de amar ou odiar o que a web oferece, né? É uma questão de compreender, né, de forma realista e pertinente o papel da tecnologia na vida das pessoas. E eu tenho que entender que sim, que essa tecnologia vai auxiliar também nas questões educacionais, tanto o professor quanto o aluno. O aluno que hoje se prepara para um teste de proficiência, ele tem que contar com o apoio da web, porque a web é muito rica. Ah, sim, tem coisas ruins? Tem. Mas no momento que eu tenho essa questão da autoaprendizagem, que eu vou falar depois, eu me torno mais crítico, eu sei o que é bom e o que é ruim. Tá? Então, não é essa questão de ame, né, ou odiar a web. Enfim, é saber aproveitar o que ela traz de bom para várias atividades da vida, né? Como eu vou falar hoje, para essa questão de aprender, então, uma segunda língua. Bom, aqui eu trago algumas notícias dessa relevância da web, de coisas, né, que vem acontecendo em relação, né, às potencialidades, né, e problemas da internet, como este aqui, né? Que o menininho de 3 anos ele comprou um carro na internet. Quando eu olhei essa notícia, bom, eu olhei, porque como que o menininho de 3 anos vai comprar um carro na internet? Neste caso aqui, a mãe estava lá no eBay, que é uma ferramenta de compras, né, enfim, e deixou o login, a senha abertos. O menininho de 3 anos soube pegar o mousezinho e ir ali comprar. A mãe não viu, fechou o computador. Depois de um mês recebe então um boleto em casa e ela havia comprado aquele carro rosa. E a mãe não, né? Como, né, foi feito isso? E aí descobriu que o menininho simplesmente apertou lá o ok do buy, né? Claro, não lendo. Eu não quero trazer a questão do menininho que vai ler com 3 anos. Não, ele fazer aquilo ali. Mas a questão da criança também usar a tecnologia, né? Para mostrar para vocês a relevância disso tudo, né? Uma criancinha comprando um carro, né? Não compreendendo o que comprou, mas gerou alguns problemas. Aqui também uma notícia que sai, né? A tecnologia pode reinventar a educação? Na verdade é um questionamento. E acho até que sim, acho que já está reinventando, né? A passos talvez lentos, mas sim. Hoje em dia as pessoas aprendem de formas diferentes. É isso que eu queria trazer para a questão da língua também. Eu não só aprendo com o meu professor em sala de aula, naquele círculo, né, dos métodos que a gente tem, mas eu aprendo também de outras formas e o aluno tem que saber disso. Escolas públicas apostam na tecnologia dentro das salas de aula. Bem, né? Então, assim, é mais, né, um dado aqui que a gente tem que as tecnologias avançam. Tecnologia da educação cria mercado brasileiro de programa didático 3D, né? Questões de biologia, que antes a célula era mostrada pelo professor no quadro, o professor coitado de fazer aquela célula, né? Apresentar as características da célula, mitocôndria. Hoje em dia, em 3D, isso aí tudo é muito bem explicado, né? Então, assim, é um avanço, né? É um avanço muito grande. Aqui eu começo a trazer para vocês a questão da tecnologia na parte de línguas, né? Fiquei descobrindo, na realidade, semana passada, desse aplicativo, né? Resolvi trazer, muito interessante. Ex-alunos do INA fazem sucesso com aplicativos que ensinam idiomas, né? Então, esses alunos, eles tinham dificuldade de comunicação e inventaram esse aplicativo, que
na realidade ele ocorre em meio a situações específicas. Aqui é uma menininha entrando no restaurante, se deparando ali com várias palavras e frases. É exatamente, se pensarmos no Ciências Sem Fronteiras, quando o aluno vai para o exterior, ele vai se deparar com essa situação. Então esse é um aplicativo que é gratuito, pode ter no celular, e tu vai treinar o teu inglês em diferentes situações, com vocabulário específico de cada situação, em situações reais que possa, né, o aluno pode passar quando for então estudar, né, num outro país. Backpacker, o nome do aplicativo. Eu confesso que eu não tive tempo de, né, mexer muito assim, mas o que eu vi é bem interessante. Aqui então uma outra notícia, né? Brasileiros buscam redes sociais para aprender idiomas online. Às vezes a gente não sabe muito bem do que está acontecendo, mas sim. Aqui fala, né, que os brasileiros são figuras carimbadas em redes sociais, não é novidade. Mas nós também estamos em grande número quando o assunto são as redes sociais de ensino de idiomas. Né? Então aqui são mais de 3 milhões de nativos brasileiros cadastrados na rede social Buzu, que é de aprendizagem de línguas, o maior grupo, e 2 milhões no Live Mocha, que depois eu vou falar um pouquinho, né, segundo dados de 2012. Em outra grande rede social de ensino de línguas, né, que é o iTalk, o Brasil não é maioria, mas soma 75 mil usuários. É muita gente. Então, assim, tem muita gente buscando esse apoio online, né, para aprender uma língua. Não se aprende. Se aprende. E se aquelas pessoas que têm crença que eu preciso da presença para aprender uma segunda língua, enfim, então a internet potencializa, digamos assim. A internet potencializa esse aprendizado. Ela proporciona situações que eu posso ir lá e testar os meus conhecimentos, enfim, né, o improve que a gente chama. Bom, então assim, os objetivos dessa palestra é primeiramente refletir sobre a importância e relevância da utilização de ferramentas tecnológicas no ensino de línguas. Eu tenho que refletir sobre isso, eu tenho que pensar sobre isso. E a questão da autoaprendizagem. Isso significa que eu tenho que aprender sozinho? Como é que eu vou aprender sozinho uma segunda língua? E na realidade, a autoaprendizagem ela não vem dessa ideia de sozinho, e depois eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Bom, rapidamente aqui pensando na questão de tecnologia, né, dividindo a palavra, né, técnico, né, de tecne, de arte, logia vem de logos, vem de linguagem, e para eu entender que é possível sim aprender uma língua através da web, eu preciso então entender esses 5 aspectos que eu coloquei aqui, né? A questão cultural. Há sim uma cultura. Como é que se aprende língua na web aqui no Brasil? De repente é diferente, né, do que em outros países, né? Que cultura que eu estou inserida para aprender essa língua, né? Numa cultura onde as pessoas não acreditam, eu acho que isso está mudando, pelo que aquela notícia diz que os brasileiros estão procurando. Né? Então eu tenho que entender a minha cultura, de que forma as pessoas estão aprendendo via web, para poder então começar os processos de autoaprendizagem. Eu tenho que ter os meus objetivos muito claros, né? Muito bem estipulados, né, ao entrar na web e fazer atividades para melhorar o inglês, o espanhol, enfim. Eu preciso ter, sim, né, conhecimento sobre algumas técnicas. Eu preciso, sim, mexer no computador, saber que um botão funciona. Eu preciso, isso é básico, né, para poder lidar um pouco com essa tecnologia. A tecnologia me dá a possibilidade de criação, e com a língua muita coisa relacionada à criação. Tá? Eu tenho que entender que a tecnologia é um artefato. Né? É um artefato, como um lápis que eu uso para escrever. É um artefato, não resolve tudo, mas me ajuda, né? Dependendo do meu objetivo. O lápis eu gosto de usar para escrever, agora para comer não. Então, é bem assim que funciona. Entender que a tecnologia é um artefato e que eu vou fazer uso dela para me ajudar a aprender inglês. Não fazer dela é difícil, aquele programa é horroroso, né? As pessoas às vezes mexem um pouquinho, não gostou, acabam desistindo sem saber do potencial dos programas. Então é um artefato, como qualquer outro. E qual é a nossa realidade atual, né? E aqui eu coloco como algumas limitações quando a gente aprende na web. A primeira é o consumo de informação, que é hipertextual. Né? Quando eu estou numa aula, eu não tenho hipertextos. É o professor falando, os
colegas ali, né, conversando, e quando eu estou na web, imaginemos aprender inglês na web. Eu estou no site, digamos, numa English Online, eu ao mesmo tempo estou no Face, eu estou falando com outras pessoas, cheia de janela aberta. Isso às vezes é um problema é foco. Né? Não que a pessoa esteja focada no presencial. E quantas vezes estamos sentados na sala de aula com o pensamento longe? Uma questão de presença e ausência, né, tem essa questão também. Hoje as pessoas são multitarefas. O que acontece? A pessoa multitarefa, ela pode sim ter, né, não necessariamente, uma diminuição da produtividade do raciocínio. É bem como eu havia falado. São muitas informações. Eu não consigo só estudar inglês online, eu preciso abrir outras janelas. Isso é um problema, eu preciso ter foco, novamente, né? Hoje as pessoas estão muito em estado de alerta. O que é um estado de alerta? O e-mail me manda no celular, eu entrei na internet, eu tenho que checar meu Facebook. É um alerta que deixa a pessoa com cansaço mental, é muito desgastante, né? Então ainda vou ter que ir online para estudar inglês, eu já entro no meu Face, eu já vejo meu e-mail, eu já faço o artigo que tem que fazer, ainda vou ter. Então, essa pessoa multitarefa, digamos assim, é mais complicado. É mais complicado, e aí depois vai entrar também a questão da autoaprendizagem. Né? Como é que a gente faz para ser multitarefa, mas que essas multitarefas, né, deixem eu aprender inglês online? O que acontece? Os alunos entendem o funcionamento das tecnologias, mas não sabem conectar e buscar informações. Tá? Então, aí vai um pouquinho do papel do professor para tornar esse aluno mais autônomo. Né? E a gente tem uma pesquisa no Google que é um dicionário de informações. O aluno, eu quero aprender inglês online, me disseram que dá certo, eu vou no Google, coloco lá aprender inglês online, vai aparecer vários cursos, dos piores aos melhores, cliquei no primeiro, porque dizem que o primeiro que aparece sempre é o melhor, cliquei no primeiro, entrei ali e pronto. Né? E o aluno vai meio sem direção. Não que esteja errado. Tá? Não sou contra essa pesquisa que é desorientada, acho que não. Mas aí vem a questão da criticidade, saber o que é bom e o que não é. Especialmente quando se fala em aprendizagem de línguas. Bom, aqui o Moran, né, na 98, ele vai falar dessa questão da web, que é um meio muito valioso, mas é importante saber focar naquilo que eu estou fazendo. Se eu vou aprender línguas, é importante que eu consiga ter foco e não abrir todas aquelas janelinhas sedutoras. A página da Globo.com, as fofocas, o Facebook, a foto que o fulano postou, enfim. Isso pode ser problemático. Então, na verdade, a ideia que eu quero passar para os alunos que estão, né, assistindo presencial e virtual é essa organização. Como é que vocês vão se organizar, né, com os estudos, né, essa questão da autoaprendizagem, para poder sim aprender inglês online, sem que essa sedução da web, né, interfira. Bom, outra coisa que é importante também, integrar experiências que eu tenho online e offline. No Inglês Sem Fronteiras, os alunos têm essa possibilidade de participar de rodas de conversação presencial, de participar de aulas de inglês presencial, conhecer ali a estrutura do teste e ainda fazer, né, o inglês online. Então, assim, saber integrar isso é muito importante. O presencial ajuda o online, assim como o online ajuda o presencial. Então, não é nenhuma coisa nem outra. Eu posso aprender só presencial ou posso aprender só pela web? Os dois são possíveis. Mas eu diria que é mais interessante aprender com as experiências on e off. Tá? Online e offline. Bom, e aí, o que acontece? Né? Por que às vezes a gente não consegue aprender? Mas eu entrei no LiveMocha, não estou conseguindo, enfim. Porque não quer dizer que eu tenha a ferramenta e que eu sei fazer o uso dela. O uso de uma ferramenta é um uso que tem que ser planejado. Para eu aprender uma língua, eu preciso de planejamento, como tudo na vida. Então, se eu quero atingir uma pontuação do TOEFL, eu tenho que ter um planejamento. Um planejamento de saber que a prova ela tem um tempo certo para acontecer, um planejamento de que eu vou ter que dedicar, nem que seja 1 hora do meu dia para passar nessa prova. Então, eu tenho que ter um planejamento. Então, não quer dizer que vocês têm computador, acesso à internet, ferramentas disponíveis, que vocês vão ter sucesso. Não. E aí que vai entrar a questão da autoaprendizagem. A importância do planejar o estudo online. Além do estudo presencial, que vocês têm aulas semanais, isso também tem que ser feito na web.
E aí é um planejamento que vem, né, de cada. E aí então eu entro aqui na questão da autoaprendizagem, né? O que acontece com a nossa sociedade contemporânea? É uma sociedade muito complexa, tá? Muito complexa, diferentes pessoas, diferentes pensamentos, enfim. É uma sociedade que tem mais tecnologia, né? E ensinar uma língua, né, já é uma tarefa complexa, com todos esses aparatos, ferramentas, aplicativos que a gente tem, às vezes se torna mais complexo ainda. Eu não posso dizer para o meu aluno virar aula só e bom, não. Eu tenho que dizer para ele que existem esses aplicativos, existem as ferramentas, que elas sim vão ajudar, né, o inglês, o espanhol, enfim, ele, né, a ter um up. Há uma relação muito interessante entre espaço e tempo. É muito comum a gente ver que as pessoas não têm tempo. Ah, mas eu não vou ter tempo de estudar em casa, online. Eu já faço um curso presencial, não preciso fazer nada online. Não, não é bem assim. Na realidade, uma coisa complementa a outra e sim, é uma questão de tempo. A gente tem tempo. É como diz o filósofo o Portela, não sei se vocês conhecem, ele é professor da PUC, que ele diz que as pessoas falam que não tem tempo. Aí vai no médico, o médico diz assim, se tu não caminhar durante um ano, tu vai correr. Tu tem que caminhar, porque o teu coração vai parar de bombear. No outro dia de manhã, 5 horas da manhã, a pessoa está lá caminhando. É uma questão de prioridade. Então, primeiro, quando você quer passar num teste, passar não, né? Doutor, a gente atinge um score, né? Que é um valor, uma pontuação. Se eu quero ir para uma universidade do meu sonho, se eu quero ter essa experiência no exterior, eu tenho que ter um score X para conseguir isso, eu tenho que ter isso como prioridade. Então, antes de qualquer planejamento, seja na web, seja presencial, eu tenho que colocar isso na minha vida, de alguma forma, né, como prioridade. E outra coisa que a gente tem aqui é uma maior mobilidade, por questão do tablet, questão do celular, tudo é muito, né, tudo é muito móvel. Né? Eu posso levar para qualquer lugar, estudar, digamos assim, em qualquer lugar, o que é muito bom. Né? Isso é muito bom. E o que essa sociedade ela exige? Né? Ela exige um trabalhador que seja, então, multicompetente, para dar conta de tanta coisa, né, dentro de vários contextos, e ela exige também um trabalhador que seja multiqualificado e pronto a aprender. Né? E a minha pergunta é, será que vocês estão prontos a aprender? Aprender leva tempo, tem que ter planejamento, tem que ter paciência. Eu não aprendo sozinha, a autoaprendizagem não é aprender sozinha, eu aprendo com as outras pessoas. Mas a autoaprendizagem não tem a ver com essa questão do meu planejamento. O que eu estou fazendo, então, para alcançar o meu objetivo? Se eu quero ir para o exterior, essa experiência de Ciências Sem Fronteiras está dando, que é uma experiência maravilhosa. Tempos atrás não tínhamos isso. Ir para o exterior era caríssimo. Acho que só as pessoas mais ricas tinham essa experiência. E hoje em dia, né, os alunos de universidades estão tendo. Então, o que eu estou fazendo para conseguir isso? Que é uma oportunidade tanto. Né? Então, o planejamento, a autoaprendizagem de vocês com a língua já começa aí, pensando nessa questão de prioridade. E, no caso, o que vocês estão fazendo, né, para que a aprendizagem ocorra. Ainda falando de autoaprendizagem, né, o que o aluno precisa fazer, né, para aprender uma língua na web? Em relação à autoaprendizagem, ele precisa ter uma autogestão dos estudos e entender que o conhecimento ele é a questão de processo e não mercadoria. No momento que eu entendo que quando eu vou para a minha aula de inglês presencial ou quando eu vou para a web fazer uma atividade, né, para entrar numa ferramenta, quando eu entendo que aquilo ali não é uma mercadoria que eu estou consumindo e sim faz parte de um processo, que quando eu chegar lá na minha prova ou quando, né, eu conseguir dar conta do que eu quero, aí sim, né, o uso da língua, né, não é mercadoria. Isso é uma coisa muito importante para a autoaprendizagem. Eu tenho que pensar que aprender é um processo, que aprender uma língua não é do dia para a noite. Né? Às vezes a gente vê as pessoas falando, ai meu Deus, fulano é fluente, mas a gente não sabe o que aquele fulano fez para estar com aquele nível de fluência, né? E provavelmente é muito esforço, participação, enfim. Então pensar assim, né? Eu vou gerir os meus estudos porque o conhecimento não é mercadoria, o conhecimento é processo.
E um processo, ele tem, né, suas etapas. E é eu que vou gerir essas etapas do processo no web. Então, na aprendizagem autônoma, o estudante não é um objeto ou produto, mas sujeito ativo que realiza sua própria aprendizagem. Então, assim, o estudante, quando vai para uma aula de inglês, né, preparatório para o TOEFL, ou então, quando vai para a web, ele tem que pensar que ele não é um produto. Ele não é um produto. Ele é ativo para aprender. Ele que é o ativo e é ele que vai se responsabilizar pela aprendizagem dele. Né? Então, vocês não podem pensar que vocês vão para a aula, lá o professor ensina, coisa boa se fosse assim, o professor ensina, a gente aprende, mas não é. Quantas vezes sai da aula, né? Não é bem assim que funciona. Né? Então, assim, não é essa coisa de estímulo-resposta, como a gente fala, né? Não. A aprendizagem, na verdade, é um processo. A autoaprendizagem, eu preciso ser mais ativo, eu preciso me responsabilizar mais pelo que eu faço na web. E aí vai do planejamento, claro, de cada um. Quando se fala em autoaprendizagem, se fala em dois termos que é preciso ter: uma autodireção e uma autodeterminação. Né? Que é aquilo que eu havia falado previamente. Eu tenho que saber para onde eu estou indo e aonde eu quero chegar. Né? Se numa prova, por exemplo, do TOEFL, eu tirei um score de 300, alguma coisa, 400, sou nível A1, A2, bom, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é daí, né, uma alavancada nos meus estudos para poder atingir um score maior e então alcançar o meu objetivo maior. É um processo, Então, autodireção e autodeterminação é muito importante. E até mesmo no planejamento, que eu vou conversar com vocês depois de como planejar esses estudos via web, né, o que tem que ser feito. Bom, e aqui eu utilizo, né, um autor, né, Barner, 91, que diz o seguinte: trabalhar sozinho não é todo o significado do estudo autônomo, que é essa autoaprendizagem. Às vezes, quando a gente escuta o auto, acha assim, vou ter que aprender sozinho. Não, na realidade não. A autonomia implica na intenção e no aceite de um conjunto de responsabilidades, e se isso não estiver presente, o aluno continuará dependente. Então, assim, eu tenho que pensar que eu tenho uma responsabilidade imensa pela minha aprendizagem. Né? O professor tem responsabilidade? Tem. Acho até que tem, mas eu acho que o aluno tem mais. O professor ele vai facilitar, ele vai te ativar, ele vai te orientar, mas eu tenho que ser responsável pela minha aprendizagem. Se eu me coloco como responsável, as coisas mudam. Então, a minha aprendizagem para tirar um score alto no TOEFL não depende do professor, não depende do curso que eu faço, depende de como eu me comporto com o professor, com o curso e com a web. Então, pensando nisso, é que vocês têm as questões, né, de autodireção e autodeterminação também. Bom, aqui eu dei um exemplo, então, de como a gente pode se organizar na web, né, de como aprender inglês na web, por meio de um planejamento, né, focado na questão de autoaprendizagem. Eu botei ali um objetivo, preciso alcançar uma pontuação alta no TOEFL ITP para estudar na Universidade X. Pronto, esse é o meu objetivo e eu tenho que abraçar esse objetivo. Eu preciso daquele score, então eu tenho que ir bem, eu tenho que estudar, eu tenho que abraçar esse objetivo. Qual é o meu planejamento depois, né, em questões de web? Eu tenho que ter 3 partes do meu planejamento. Como é que a web vai me ajudar? Primeira parte é a minha iniciativa. O que é ter iniciativa? É ir na web buscar por informações, é trocar informações com outras pessoas, ou via web, ou presencialmente, sobre formas de aprendizado. Eu tenho que ser curioso. Tem que ser curioso. Como é que se aprende via web? Conversa com as pessoas. Isso é importantíssimo. Como é que tu aprendeu? Eu sempre digo, né? Às vezes as pessoas olham e fulano falar bem, então pergunta para ele como é que ele aprendeu. Será que ele usou alguma ferramenta? A gente tem que estar com gente que sabe mais. Eu sempre digo, é importante que a gente aprende, né? Eu tenho que pensar nas ferramentas que serão utilizadas, e aí vem a questão da criticidade. Eu não vou clicar naquela primeira ferramenta que o Google me apresenta. Não. Eu vou clicar naquela e vou clicar nas outras também. Eu vou entrar naquela, daquele fulano que tem inglês bom disse para eu entrar. Porque essas pessoas já tiveram, né, alguma experiência positiva. Então, a busca por essas ferramentas no momento da iniciativa também é importante. E eu tenho que explorar. Conhecer a ferramenta? Ok.
ok, vamos explorar. Ah, disseram que é ruim. Não tem problema, eu vou explorar e ver se aquilo ali de repente se encaixa para mim ou não. Então, a iniciativa é isso. É um momento de exploração, é um momento da conversa com aquele que já aprendeu alguma coisa na web, é um momento de conversar com aquele que entende do assunto, né, para poder indicar então os sites. Depois da iniciativa, eu vou colocar a mão na massa, né, que é a parte mais, digamos assim, densa desse planejamento de estudo na web, que é a questão de organização. O que eu vou fazer então? Primeiramente, eu vou organizar os conteúdos que serão estudados. Aqui ficou mal no slide, né? Organizar os conteúdos que serão estudados. Eu vou conversar com o meu professor, ou nas aulas presenciais, enfim, alguém que me oriente a ver que conteúdos, né, estão mais presentes nessa prova. Então, eu vou organizar numa planilha, numa folha de papel, online, tablet, enfim, eu vou organizar. Então, assim, nessa questão da organização, vocês vão precisar muito do outro. Isso é autoaprendizagem. Quando eu vejo que eu preciso do outro para a gestão dos meus estudos. Eu não é algo solitário, né? Eu vou aprender sozinho? Na realidade, não. A autoaprendizagem ela tem muito a ver com gestão daquilo que estão me passando, né? Aqui na organização, eu preciso fazer uso de estratégias a partir dos recursos. Bom, se eu tenho que estudar tais estruturas, lá na web, provavelmente naquele site vai ter um lugarzinho onde vai falar de estruturas. Ah, eu tenho que fazer atividades de listening, de escuta. Lá naquela plataforma, lá naquela ferramenta, tem vários podcasts que vão me ajudar a entender. Então, aí é o momento então, de utilizar estratégia, ver que recurso vai me ajudar. Eu não posso entrar no site e ficar perambulando e perdido, não. Então, traçou o objetivo, eu preciso de atividades de listening, lá naquele site tem aquele podcast que pode me ajudar. Eu preciso monitorar o meu processo de aprendizagem na web. Ou seja, eu preciso ter uma planilha semanal. Eu preciso monitorar para onde eu estou indo, se eu estou realmente evoluindo. Vocês têm que saber monitorar a própria aprendizagem. Será que eu estou evoluindo? Não estou? Por que eu não estou? Ah, porque eu não fiz isso? Enfim, né? Tem que saber monitorar a aprendizagem. É claro que o professor monitora, mas aqui a gente está falando dessa autogestão de vocês. Essa importância do saber, né, organizar a própria aprendizagem. E vocês também têm que estipular prazos quando aprendem via web. Se usa uma ferramenta, não é usar porque está ali de boa, já entrou no Face, vou entrar nessa ferramenta. Não. Vocês têm que ter um horário certo para entrar na ferramenta, se dedicar apenas à ferramenta, sem abrir, né, aquele mundo hipertextual que existe, que é muito mais sedutor, né? Confesso que é mais sedutor. Bom, então a questão que eu estava falando, né? Estipular prazos. Vocês precisam de prazos, né? Se o curso que eu estou fazendo presencial é de um semestre, ok, o que eu vou fazer na web durante esse semestre? Então, assim como tem aula presencial, assim como tem lá questões do English Online, eu vou organizar, né, o meu tempo, né, com prazos. Até o dia tal eu preciso ter feito tais atividades na plataforma tal. Então, assim, é preciso sim estipular prazos. Isso faz parte da organização. E a questão aqui do envolvimento, né? Se apaixone pelo seu objetivo. Você tem que se apaixonar pela prova. Eu sei que é difícil se apaixonar pelo prova, mas a gente tem que se apaixonar em algumas situações. Vocês têm que abraçar a prova, né? A prova é amiga de vocês. Na verdade, a prova é a chave para algo, para uma porta, digamos assim. Então, assim, tem que pensar por esse lado positivo. Já começa aí. Se eu pensar que a prova é um terror, aí vai ser um terror mesmo, né? Então, tem que se pensar que a prova é, sim, algo positivo, que é ela que vai me ajudar a dar o salto que eu quero. E aí, se vocês tiverem esse movimento, essa paixão, digamos assim, usei o termo paixão, vocês conseguem tranquilamente fazer esse planejamento de iniciativa na web, de organização, e aí o desenvolvimento, né, na verdade, vai acabar acontecendo. Bom, aqui eu trago para vocês alguns, né, sites, enfim, são interessantes. Esse aqui primeiro é uma English Online, que às vezes, né, os alunos têm alguma dificuldade em entrar, né, se já tentou entrar não conseguiu, já acha difícil, não quer mais, né, mas é um site muito bom, né, que vai trabalhar exatamente ali as questões do TOEFL, de estrutura, enfim, né, eu acho que é a primeira coisa, né, que quer fazer a prova, eu acho que é o cadastro aí nesse curso, antes de qualquer outra ferramenta, né, e acho que é
é bem importante. Então, ele é um aliado para vocês, o maior talvez. Aliado junto, né, com essas aulas presenciais, questões de conversação, enfim. Um outro site que eu indico para vocês é a ferramenta, né, na verdade não é um site, é a ferramenta, né, elaborada pelo professor Gilson Lefa, que é o ensino de línguas online, onde o aluno ele faz um cadastro ali no Sobre Estudante, né, ele faz um cadastro e lá, né, por meio de metadados, né, o que seriam esses metadados? Vocês querem fazer uma atividade de listening. Então, lá no quadradinho, no box, colocam listening e vai então elencar todas as atividades que vocês querem fazer para escuta. Ah, eu quero trabalhar o present perfect, eu quero trabalhar o presente perfeito. Eu vou lá, coloco o present perfect e vai me aparecer uma série, né, de atividades com o present perfect. Então, assim, é bem fácil, né? Inclusive tem atividades aqui, por exemplo, as atividades de reading, de leitura, são bem parecidas. Algumas eu já vi são bem parecidas com a prova, assim. Então, é uma ferramenta muito boa que eu indico, tanto para o aluno quanto para o professor. O professor pode criar essas atividades, inclusive. Né? O professor, por exemplo, que está envolvido, que é bolsista, né, na questão do Ciências Sem Fronteiras, pode criar atividades. E o aluno, então, vai lá e faz. Mas é algo que vocês podem fazer por si só. Né? Não precisa sempre do acompanhamento do professor. Entrou lá, procura nos metadados aquilo que vocês querem. Esse aqui foi um site também que eu achei na semana passada, que é o Actual Fluency, também muito interessante. E eu chamo a atenção, né, o mais interessante deles são os podcasts, que ajudam muito na questão do TOEFL, na questão de listening. Né, porque os podcasts são rapidinhos, assim, né, é bem aquele listening assim do TOEFL, então acho que ajuda muito. Mas além do podcast, vocês têm várias coisas ali, né? Vocês têm um blog, vocês têm a questão de recursos, né? Mas eu indico, o que é mais interessante nesse site para mim são os podcasts. Para quem quiser treinar listening, então, né? Vocês escutam, façam anotações, enfim, tudo é muito válido. Mas como eu disse, né? Coloquem horários para entrar nessas ferramentas. Isso vai ajudar vocês. No final, vocês vão ter provavelmente resultados bem positivos. Uma outra plataforma muito boa é a plataforma de recursos educacionais abertos, que são atividades criadas e elaboradas por professores, né? E é só clicar, né? Na realidade, vocês também vão ter por área, então, português, inglês, enfim. Vocês cliquem lá em inglês e aí vai ter uma série de atividades, né? Enfim, games, atividades interessantes para o ensino de língua. Mesma coisa que eu falei, né? Se planejar para entrar tal dia, tal horário na página de recursos educacionais abertos e mexer, né, e explorar. Um outro site que eu gosto muito também, ele é bem divididinho assim, né, na questão de habilidades, é o ESL Point, né? É muito bom para o ensino de línguas. Vocês podem ver que aqui eles trabalham, né, com speaking, listening, writing, reading, né, grammar, pronunciation, inclusive tem o TOEFL. Não sei bem se é o ITP ou o IBT, mas é TOEFL. Então eu acho que é válido, né? Alguma coisa sempre, né, cai no nosso estudo. Então já está divididinho, né, quebra-cabeças. Então, se organizar. Hoje eu vou estudar o quê? Vou estudar listening. Então, é uma questão de planejamento. Esse site eu indico aqui porque é um site que eu considero um site de qualidade, que vai ter sim uma gama de atividades que vocês podem aproveitar e reaproveitar, né? Por habilidades. O Live Mocha, que é aqueles, né, aquele que eu havia comentado no início, que os brasileiros gostam muito, é muito interessante, né? Tem a primeira parte dele é toda gratuita, né? E vocês, está com uma cara toda nova, assim, bem moderna, e é um site, para quem não conhece, vocês vão fazer inscrição como falantes da língua portuguesa, né? E aí, algum falante nativo de inglês, e vocês, na inscrição de vocês vão dizer, né? Sou falante de língua portuguesa e quero aprender inglês. Alguém que é falante nativo de inglês vai dizer assim, ó, eu quero aprender português. Então, eu te ensino inglês e tu me ensina português. E aí, é uma troca, na realidade. Eles querem um nativo de português, no caso, né, vocês,
E vocês querem um nativo de inglês para aprender coisas do dia a dia, enfim. E aí vocês podem treinar conversas, todas essas coisas, né? Bem interessante mesmo. Eu acho que todos deveriam ter uma continha lá, né? Para conhecer pessoas, enfim, conhecer várias expressões, né? Bem interessante. Por isso que ele está sendo bastante usado. Bom, esse aqui é um aplicativo que eu indico, na realidade mais para celular, mais para os aplicativos móveis, assim, às vezes aqueles dias ociosos, né? Entrem nesse aplicativo que é o da Fox News, que são notícias, podcast, dá para treinar listening, dá para treinar reading, né? É muito bom mesmo. Além de ficar atualizado com as coisas que estão acontecendo no mundo, vocês estão estudando inglês. Mas também, claro, né, eu falei em dias ociosos, mas pode haver um momento de planejamento de vocês, nessa questão da autoaprendizagem. Hoje é o dia de entrar na Fox News, escutar o jornalista tal, ler o texto tal, enfim, né? Essa organização. O Babel também está se tornando uma ferramenta muito importante, né? Que aqui eles colocam, né? Discover New Language Experience. É bem interessante também. Ele vai bem para o lado assim do Live Mocha, misturado com coisas do Duolingo, talvez, de atividades, enfim, vocês escolhem aqui, né? I want to learn. O que vocês querem aprender? I want to learn English. Entra lá e aí vocês terão uma possibilidade, né? Recursos, atividades, comunicação com pessoas. Bem interessante também, está com uma cara toda renovada. Eu vejo que essas ferramentas estão se renovando a cada ano, né? E vou tocar na questão de novo. Se planejem para entrar no Babel. Ou então escolham uma dessas ferramentas, para não ficar muito enlouquecidos, né? E toda semana, então, tem um horário certo para entrar e estudar inglês a partir delas, com aquele planejamento que eu havia falado. Bom, eu já vou mais ou menos aqui concluindo, até para que a gente possa ter, né, de repente, uma dúvida, um questionamento. Não será fácil. Não vou dizer para vocês que é fácil, porque não é. Né? Se eu dissesse que seria fácil, seria mentindo. Não é. Mas também não é difícil, também não é impossível. É preciso planejamento. Eu vou tocar na questão do planejamento aqui e nessa questão da autoaprendizagem. Eu preciso ter essa consciência de que eu sou responsável pela minha aprendizagem. E eu preciso, claro, do meu professor, eu preciso daquela ferramenta online para me ajudar. No momento que eu me sinto responsável pela minha aprendizagem, eu já sou um autoaprendiz. Porque eu tenho isso já dentro de mim. Provas de proficiência existe preparação por parte dos alunos. Existe preparação. Eu tenho que fazer uma English online, eu tenho que vir à aula, eu tenho que me organizar para utilizar uma ferramenta na web. Então vocês vão pensar na vida de vocês, nas atividades rotineiras, vocês vão tentar arrumar um espacinho de 1 hora por dia, 3 vezes por semana, dias que não tem aula aqui ou que não entra numa English online, não sei. É preciso sim muita dedicação para essas provas de língua, porque vocês sabem que tem um tempo, né? Enfim. Outra dica, né? Seja crítico em relação aos conteúdos do processo de aprendizagem de línguas. Vocês devem ser críticos sim. Não é porque lá a Camila falou numa palestra que o Live Mocha é bom, eu entrei e não gostei. Ok. Vocês têm também que procurar alguma coisa que vai se adaptar ao modo de aprender. Eu aprendo melhor fazendo atividades de estrutura, como aquelas dos que dizia lá, né? Enfim, vou entrar naquele. Não quero Live Mocha, não quero falar com ninguém, quero aprender. Ok. Então, assim, sejam críticos a tudo que é apresentado a vocês, né? A maneira de como vocês aprendem, e descobrir isso, de que forma eu aprendo, né? Não gosto disso, isso aqui já é mais fácil para mim, isso aqui me dá prazer. Procurem uma ferramenta que dê prazer. Né? Se procurarem uma ferramenta que dê prazer, provavelmente, né? Eu já diria que as coisas serão mais fáceis. Bom, e aqui então, né, eu digo, né, não tenha medo ou preguiça de clicar. Aí vocês vão me dizer assim, mas se eu clicar em tudo, eu posso pegar um vírus, né? É diferente. A gente sabe quando a questão às vezes é vírus, e quando a gente não clica, muito difícil. Daí que eu faço cadastro? Não. Se eu quero aprender via web, eu não posso ter medo de clicar. Eu tenho que saber clicar e saber explorar. Né? Se vocês conseguirem fazer isso, né, como eu digo, a prova do TOEFL é uma chavezinha, aqui é a Universidade de Colômbia, né, para essas experiências que hoje em dia, né, nós temos e temos que saber aproveitar.
essa aqui seria, né, já terminando a minha ideia final. Sejam gestores da própria aprendizagem. Há sim ferramentas muito boas, que não excluem aulas presenciais, uma English online, de forma alguma. Mas são ferramentas que ajudam e muito na aprendizagem da língua inglesa. Né? Que vocês podem se planejar, entrar, conectar, se divertir ao mesmo tempo e aprender. Mas só vão conseguir se houver planejamento, se houver dedicação e comprometimento de que toda semana, em horários específicos, vocês vão entrar lá. Só assim vão conseguir enxergar resultado. Se eu entrar esporadicamente, porque me deu vontade, ou porque eu não tenho outra coisa para fazer, aí não funciona. Na verdade, a autoaprendizagem, ela vem nesse sentido. Eu me responsabilizo pela minha aprendizagem, entro em contato com outras pessoas, usufruo, né, do que as outras pessoas têm a me oferecer, inclusive a web, né, que é uma ferramenta também. E assim, então, se alcança os objetivos de aprendizagem de línguas. É um desafio, não é impossível. Na realidade, é só querer. Basicamente isso. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. E estou aberta para questionamentos, reflexões. Esses dias eu estava lendo uma matéria, tipo aquelas que tu mostrou ali, e aí faltavam sugestões de vários, né, desses sites. E uma discussão que tinha na matéria falava que a grande dificuldade era que esses sites ainda tinham problemas, limitações para o trabalho com a oralidade, né? Que esse, na verdade, ainda era um grande problema, né? Então, de todos esses que tu conhece, qual tu acha que é o mais eficaz para a questão da oralidade? Eu acho o Live Mocha, ele dá a possibilidade de oralidade, porque tem questões, né? A outra pessoa vai ensinar a língua que tu queres aprender, né? E vice-versa. Tem essa possibilidade de usar câmera, de usar Skype, de usar ferramentas de áudio. Acho mais completinho nesse sentido. Acho que os que eu mostrei aqui, o Live Mocha é o que te ajuda a trabalhar mais com a oralidade. Né? Os outros, certamente, eles vão focar mais nas questões, né, de escuta, de escrita, de estrutura. O Live Mocha, fazer amizade com uma outra pessoa que é nativa, te dá a possibilidade de abrir um vídeo, tu vê essa pessoa, questão de áudio, eu acho que é o mais apropriado para essa questão da oralidade, de todos que eu mostrei aqui. Não sei se alguém conhece mais algum que trabalha essa, mas de todos que eu mostrei. A Sara pelo WebConf pergunta qual é a plataforma de indicação para o speaking. Plataforma? A tua sugestão de aplicativo ou plataforma web para o speaking. Que é uma plataforma. Isso. Da oralidade? Então, o speaking é uma plataforma, né, que tem sido muito utilizada. Eu não comentei aqui, na realidade eu acabei. Sim, existe um site, se eu não me engano, de speaking. Então, se não me engano, tem um site, depois a gente pode checar. Mas eu já vi alguma coisa nesse sentido. Né? A única vez que eu entrei assim, no speaking, eu não vi muita questão de oralidade, eu vi questão mais de estrutura. Né? Mas é uma questão que podemos ver, eu posso checar depois, eu não saberia dizer se tem. Não é a mesma de oralidade. Eu acho que ela quer praticar o speaking. Não é a plataforma o speaking? Não, ela quer praticar o speaking. Existe a plataforma o speaking. Então, assim, como melhorar a oralidade, né? Tem que ser plataformas que você, como eu falei, o Live Mocha que possibilita a abertura de vídeo e a abertura de áudio. Não são todas que têm isso, né? Eu diria que ainda, como a Marisa falou, há limitações das ferramentas online para a questão de oralidade. Muito se usa Skype, né? Falou em oralidade à distância, as pessoas usam muito a questão do Skype. Não descarta a questão presencial, né? A questão de estar em contato com as pessoas conversando. Né? Se ela é uma aluna da Unipampa, se ofereça esse curso de inglês presencial, como é oferecido aqui em Bagé, acho que tem que fazer uso disso. Acho que nesse contexto é aí que a oralidade vai ser melhor praticada, fazer parte desses grupos de speaking, em
enfim. E as ferramentas da web, é como eu falei, nem todas ainda estão preparadas para trabalhar essa questão da oralidade, mas algumas abrem vídeo, abrem áudio, como é o caso do Live Talk. Na realidade, eu fiz o e-speaking, gente, é uma outra ferramenta, outra plataforma que comentou, mas para melhorar, eu acho que o speaking, que é a habilidade de fala, eu acho que é isso, não se descarta ainda esse contato presencial e se usa ferramentas que têm a possibilidade de áudio e vídeo, como o Live Talk, é possível. Seria basicamente isso. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Não conheço. O meu professor de conversação, ele sugeriu o Share Talk. Não conheço esse ainda. Ele é parecido, só que o que eu achei, eu entrei e tem possibilidade do... Tem de vídeo? Tem, com áudio, né, pelo menos. Mas as pessoas têm que estar disponíveis. Sim. E como ela tem que também querer aprender o português, não tem muita gente querendo português. E ainda, né? E tem os grupos, né? E aí eu entrei num grupo desses e eu achei muito disperso, assim. Sim. Tipo, parecia que as pessoas não estavam ali para aprender inglês, que elas estavam ali para fazer amizade. Sim. Então, não conheço, né? Posso até entrar para ver, para a gente conversar depois. Não, realmente não conheço. Não vou saber te dizer assim, se realmente vale a pena, mas não foi crítica, se tu achas desorganizado, que não funciona. Enfim, no Live Talk posso dizer que tem muita gente querendo aprender português. Isso acontece bastante. Bom, eu tenho uma sugestão para site para praticar o speaking, que é o buzu.com. Também. O buzu.com ele é parcialmente gratuito. Na verdade, no início, quando vocês fazem uma matrícula, tem várias atividades que são gratuitas. A gravação de áudio, ela é parte ela é paga. Então, só que é um valor ilusório, assim, é R$10 por mês que é pago. Para você ter acesso a todo o site, a todos os cursos. Então, vale muito a pena. E é anual. Tu utiliza esse curso? Eu utilizo. E o que tu acha, assim? Para outro idioma, eu adoro. Que bom. É uma experiência positiva. E pratica o structure, reading, speaking. Todas as habilidades. Ótimo. É uma boa sugestão. Tem vários idiomas também. O Buzu? Eu acho que eu não passei por esse. É bem conhecido, né? Como o Duolingo, hoje eu conversava são esses aplicativos. E tem outros milhares de aplicativos. Eu trouxe aqui alguns exemplos. O Buzu também está muito famoso, enfim. As pessoas estão usando bastante. A intenção é utilizar, eu gostei, achei interessante que a nossa colega que trouxe também, Buzu, né? Então, vamos dar uma olhada no Buzu. E o outro também, eu acho que eu baixar no meu tablet o Pau. Também eu acho que um estilo similar, né? Também tem os grupos lá, mas também aconteceu alguma coisa similar que a professora falou antes, ou seja, nem sempre vai encontrar grupos que sejam para a aprendizagem da língua. Muitas vezes é para uma conversa aleatória e tal. Não é o mesmo objetivo. Seria interessante para nós aprendentes da língua inglesa que fosse um grupo específico para a aprendizagem da língua, para nós seria mais interessante. Exatamente. Agora eu estava lembrando, eu achei vários sites assim, só que um agora que eu encontrei era para assistir filmes online em inglês, né? E aí daqui a pouco começaram a me chamar, só que o problema que eu achei é que tem muitas pessoas que estão aprendendo inglês e não são nativas, né? Então tem muitas que já estão no início ainda, então acaba afetando, por exemplo, a minha aprendizagem, porque eu estou aprendendo também, né? Sim. Então aí eu acho que um pouco afeta, eu acho. Por exemplo, conversar com uma pessoa que está aprendendo também inglês, por exemplo, nesse site tem muitas pessoas da Turquia, por exemplo. Então, o inglês... Estão aprendendo assim como tu está aprendendo. Então, acho que acaba tendo mais dificuldade, né? Aí vamos pensar pelos dois lados. O primeiro lado é ver que tu estás evoluindo, que tu estás melhor do que um turco, digamos assim, que está aprendendo, né? Mas eu acho até que dá para tu
para tirar coisas boas, né? Quando tu estás falando com alguém, né? Tu tens a possibilidade de ensinar essa pessoa. Quando tu ensina, querendo ou não, é como se tu aprendesse uma segunda vez. Eu acho bem interessante. E na conversa que tu tem com as pessoas, de repente, se tu acha que isso te atrapalha, e é legal porque ter crítica, tu vê isso não está me ajudando, procurar pessoas que têm um nível mais avançado que o teu, ou o mesmo nível. Mas acho que tu pode tirar proveito dessa situação, ensinando coisas novas. No momento que tu ensina, tu aprende 2 vezes. Então isso é bem importante também. Mas é o teu estilo de aprendizagem, é tu que vai fazer a gestão disso aí. Eu não conheço a prova, né? Eu não fiz. Eu vou fazer, mas ainda não fiz. E, assim, tipo, quais são os campos semânticos, assim, tipo, porque ali tu deu a sugestão do site da Fox, né? Tem assuntos, assim, do cotidiano ou é mais assuntos mais acadêmicos? Os assuntos são mais... Vai se voltar mais para a questão acadêmica, porque é uma prova, né, bem objetiva. Mas eu digo, entonação, a questão é muito parecida com a questão da Fox ali, a maneira com que eles falam. Né? Claro, é uma prova voltada também para o meio acadêmico, mas essa atividade de listening, ela ajuda, eu acho que ela ajuda bastante. Mesmo não sendo idêntico da prova, não vai ser idêntico da prova, mas é bem parecido. A entonação, enfim, essas coisas todas. A linguagem também. Não o conteúdo, mas a linguagem formal que tem na Fox também se aplica na prova. Os assuntos sejam bons. Exatamente. Acho que nesse sentido é bem positivo. No sentido de contribuir também com os sites, tem um que não é dirigido especificamente para ensino-aprendizagem, mas que é um ferramenta também, que é o Lyrics Training, que é para praticar letras de músicas. Então, o vídeo é bem interessante. O vídeo é reproduzido como no YouTube, só que aparece a letra, e aí tem uma palavra que vai faltar e tem que completar na hora ali, né? Se não completa, pode voltar no vídeo. É bem interessante, com vários níveis também, deve escolher quais que tem melhor. E é bem divertido, né? Uma boa sugestão. Esse mesmo tem no... Deu. No Backpacker, que era que tinha sugerido antes, junto com o Backpacker tem também um parecido, que é de completar, dá para trabalhar bastante com lista. E... Qual é o nome desse? Não sei não. Não lembro o nome. Mas é junto assim, quando tu abre o Backpacker e aí tu pode escolher a opção. Sim. Mais alguma sugestão? O pessoal pela internet está pedindo uma lista desses aplicativos. Aí a gente vai disponibilizar no site daqui a alguns dias, né? Então, com certeza. O site da Unipampa é ISF. O site do Inglês Sem Fronteiras é isf-unipampa.org. Então, a gente vai disponibilizar esses sites que a professora Camila nos trouxe, mais os que o pessoal falou aqui, e vai disponibilizar uma lista lá, tá? Mais alguma pergunta? Sugestão? Complementação? Então, tá, muito obrigada pela presença de vocês. Eu agradeço imensamente a professora Camila, né, por ter aceitado esse convite para a gente começar, então, a trabalhar juntos no Inglês Sem Fronteiras, Idiomas Sem Fronteiras, né? Obrigada, então, pessoal.